Para dar continuidade e não atrasar mais, gente, eu convido para a mesa os coordenadores. Joana Dark. Joana Dark, Carlos Wagner, Liana Teodoro, Enilson Fonseca e Alessandra Matias. Pessoal, por favor, tomem os seus assentos, porque o palestrante já vai iniciar. Liana Teodoro, por favor, na mesa. Enilson Fonseca, por favor. Chama o Rogério mesmo, com seus outros aí. Por favor, gente, para dar continuidade, convidamos o deputado Rogério Correia. Tá bom? Tá, é uma coisa que não dispositivo eletrônica não tem como, tá? Eu sei como é que é. Eu não tenho nem Deputado federal Rogério Correia, ele é fundador do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação e com ampla carreira política, como vereador, deputado estadual e deputado federal. Ele proferirá palestra sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público, na vida dos servidores e da população, e o papel dos sindicatos e sindicalizados nas atuações em defesa dos direitos da categoria. Sejam bem-vindos. Obrigado, Margareth. Tudo bem, gente? Você já quer que eu comece? Começar, porque a gente não quer atrasar mais. Ô, gente, nosso deputado federal, Rogério Correia, já está presente aqui e já vem indagação aqui, viu, Rogério? No final, eu quero te apresentar uma pessoa importante aqui que queria falar com você. Eu falei, não, deixa ele começar a nossa palestra primeiro, porque é muito importante o que ele vai falar, gente. Influencia muito, vai influenciar muito na vida dos servidores no futuro, né? Então, o Rogério Correia já é deputado federal há várias legislaturas, é uma pessoa que a gente preza muito e é um lutador. A gente tem visto a sua luta lá no Congresso Nacional. Levou até pancada outro dia na comissão, que a gente sente muito, entendeu? Mas você está lá defendendo a gente e a gente agradece muito. A gente sempre pôde contar como servidor público com ele. Ele sempre está à disposição do Citraeng para nossas lutas aí que a gente leva adiante. Com a palavra, então, o deputado Rogério Correia. Tudo bem. Pessoal, então, bom dia, né, para todos os companheiros aqui do Citraeng. Agradecer a Joana pelas palavras, a Liana e
Alessandra. Liana e Alessandra. Enilson e Ricardo. Caio. Carlos. Desculpa, gente, porque eu não peguei a nominata aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu já acompanho o Citraeng há muito tempo. Acho que quem era naquela época, mais no início daquelas lutas, era o Rubinho, que está lá no Malacacheta, né? Sim. Diz que o Rubinho agora virou latifundiário, só quer mexer com café. Manda um abraço para ele. É um prazer estar falando com vocês. Olha, o tema é a reforma administrativa, não é isso? Eu preparei alguns slides para a gente ver os principais riscos dos servidores em relação à reforma administrativa e também os riscos para o serviço público. Mas eu estou achando que eu não vou fazer apresentação desses pontos, não, porque vocês já devem estar discutindo isso no sindicato já há mais tempo, né? O que ela tem de ruim, coisa boa nela vocês não acharam, né? Na reforma administrativa. Essa é a PEC 38. Mas eu não vou passar. É a 38, né? É a 38. Como vocês já estão discutindo isso, já sabe até melhor do que eu o que tem lá, eu vou fazer mais uma análise política mesmo dessa situação da PEC e da situação do Brasil também, o que pode esperar do Brasil e do serviço público brasileiro. Eu sou professor, fui fundador da União dos Trabalhadores do Ensino, que hoje é o Sindiúti, que é o sindicato que representa os trabalhadores de educação do serviço público em Minas Gerais. Vocês conhecem também a Beatriz Cirqueira, que é deputada estadual, que foi a coordenadora agora e foi eleita, está na presidência também da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, e nós fomos muito colegas na fundação desse sindicato, nessa luta de educação, então eu sempre acompanhei também a luta do serviço público. Posteriormente eu fui eleito vereador em Belo Horizonte, fui vereador em BH por 10 anos. A gente vai falando as datas, vai revelando a idade. 10 anos é bastante. Então eu fui vereador de 89 a 98, foi 10 anos. Fui vereador junto com o Patrus Ananias, quando era vereador. Hoje é meu colega deputado federal lá em Brasília. E também quando ele foi prefeito, eu fui vereador. Nós fizemos na época muito plano de carreira e estatuto do servidor público. Nós conquistamos para Belo Horizonte um estatuto do servidor público que não existia. Então essa pauta de educação e serviço público sempre foi uma pauta que eu sempre tive muito ligado. Eu faço parte lá na Câmara agora de Deputados, como fazia na Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação e da Comissão de Serviço Público, exatamente para acompanhar como é que está evoluindo o serviço público no Brasil, os servidores, os direitos. Então eu não largo essa pauta por nada. Eu acho que é uma pauta essencial para o país, não apenas para os servidores, é uma pauta essencial para o país. E a gente precisa de estar reiterando isso o tempo todo. Mas ano passado eu fui também presidente da Comissão de Finanças e Tributação, tive a honra de representar o PT nessa comissão, presidi, que é uma das comissões, Joana já foi deputada federal, sabe disso, mais importante da Câmara de Deputados, que é a Finanças e Tributação. É a de Justiça depois ela, porque são projetos que terminam lá, são terminativos, e que vê toda a função de tributação no Brasil. Então foi uma experiência muito importante para mim esse ano também. Fui membro da CPI de Brumadinho, que foi aquele crime que a Vale cometeu, crime ambiental e também que levou à morte de 272 pessoas. E eu coordeno até hoje a comissão externa que analisa o acordo e a repactuação depois do crime, da morte e das barragens em Minas Gerais. E também fui da CPMI do golpe, ou da tentativa de golpe, que levou Bolsonaro a Papudinha. Diz que está passando mal, essa noite passou mal. Ninguém ficou tossindo, desejando mal para ele, né, igual ele fazia. Mas está lá na prisão porque tentou um golpe contra a democracia no Brasil. Eu fiz parte dessa CPMI que pôde analisar o que foi a trajetória de tentativa de golpe até a derrota dessa tentativa de golpe e o fortalecimento da democracia brasileira. Então foi uma comissão também importante para fazer essa defesa. E hoje faço parte da CPMI do INSS, que vocês têm acompanhado também, que foi uma fraude gigantesca que fizeram com os aposentados do INSS, com entidades de mentira, entidades picaretas,
que fizeram corrupção, pegava os aposentados, fingia que eles eram associados da entidade e descontava dele 30, 40, 50, 80 reais todo mês, de milhões de aposentados, foram bilhões de prejuízo. Isso vem desde o governo do Temer, passou por todo o governo Bolsonaro, estourou agora, e nós estamos resolvendo isso, e a CPMI faz a investigação também dos responsáveis. O presidente Lula determinou que nenhum aposentado tenha desconto mais via INSS, e terminou, portanto, com essa fraude, né, gigantesca, e, ao mesmo tempo, fez também a devolução daqueles aposentados que foram roubados por essas entidades. E nós estamos, junto com a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, confiscando os bens dessas entidades e pessoas que roubaram os aposentados para que esse recurso volte aos cofres públicos, porque, ao final de contas, nós tivemos que pagar os aposentados pelo prejuízo que tiveram. Então, participo também dessa comissão, vocês têm visto lá essa confusão toda, Banco Master, Vorcaro, Pastor Zetel, Nicolas Ferreira, tudo envolvido aqui nessa trama do Banco Master, como vocês têm lá acompanhado. Então, estou lá também com essa tarefa. É mais para prestar um pouco de contas do que nós estamos fazendo, antes de entrar, e entra agora no assunto direto. Bem, eu coordenei a bancada de oposição durante o governo Bolsonaro, que analisou a PEC 32. Eu vou começar falando por ela, porque a PEC 32, vocês se lembram dela, né? Foi no governo Bolsonaro, era chamada Reforma Administrativa, enviada por Paulo Guedes, ministro, e por Bolsonaro. Essa PEC, ela invertia a lógica da Constituição de 88. Eu vou voltar, então, um tempo atrás para a gente entender um pouco e fazer a ligação do passado com o presente. Na Constituição de 88, as principais conquistas que nós tivemos para o nosso povo foi a garantia de prestação de serviço público como obrigação do Estado. Então, a educação pública, por exemplo, é obrigação do Estado e é da creche à universidade. Naquela época já existia o chamado Centrão que existe hoje. E eles tinham uma outra concepção, que era a concepção do serviço privado. E eles diziam, não, a educação não tem que ser obrigação do Estado. Ela tem que ser obrigação do Estado, mas principalmente da família. Quando fala da família, está falando economicamente, ou seja, o Estado não é o responsável por dar a todo cidadão a garantia da escola pública, da creche e da universidade. Porque a família tem que garantir isso. Como se fosse possível, no Brasil, construir uma rede de educação privada, onde a pública seria apenas coadjuvante, mas que o elemento central seriam as escolas privadas. Essa era uma concepção e que ela existe até hoje. A mesma coisa em relação ao Serviço Único de Saúde. Então, nós, naquela época, cravamos na Constituição que o Brasil teria um Serviço Único de Saúde, também público e gratuito, desde a saúde básica, passando também pela saúde agora, que nós estamos evoluindo muito, de consultas especializadas, né? Não apenas a saúde primária, mas também aquilo que é de saúde mais especializada no Brasil. Então, também o SUS foi colocado na Constituição quanto obrigação do Estado e não obrigação da família. E assim se constituíram outros poderes. Poder judiciário, separado, portanto, né, como um poder, mas que seria também público, e a prestação do serviço teria que ser público, porque como que você vai fazer uma justiça eleitoral, uma justiça do trabalho, uma justiça que tem elementos privados? Ela vai favorecer o privado e não o público, não o povo de maneira geral. E por isso estabeleceu-se também que o judiciário teria os servidores públicos e seria um serviço público. E assim o meio ambiente, quando se fez IBAMA. Então, é uma Constituição que garante serviços públicos para o povo brasileiro naquilo que é essencial, como obrigação do Estado. Uns de caráter estratégico e outros para que nós tivéssemos uma rede onde a população brasileira tivesse acesso àquilo que é essencial, como educação e saúde, e outros, como a justiça, como segurança, que são de valor estratégico. Já pensou a segurança privada tomando conta do Brasil? Hoje nós temos segurança privada, individual, de residência, tudo bem, né? Mas ela tem as normas estabelecidas por uma segurança pública, que tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, agora a Guarda Municipal, que são serviços públicos. Isso não pode ser privado, porque senão cada um vai fazer a sua lei e reprimir da forma que achar melhor para ele, não
como regra da sociedade. Então, isso foi o elemento central da Constituição brasileira. Mas isso nunca foi unanimidade. Isso sempre teve divisões de pensamento em relação a isso. O Chile, por exemplo, quase todo serviço é privatizado, incluindo a Previdência. No Brasil, também, na Constituição, nós formamos a rede de previdência pública. Então, por isso, existe a aposentadoria pública no Brasil, cuja contribuição é dada, uma parte, né, no caso dos servidores, pelo Estado e outra pelos próprios servidores. E a Previdência também, para quem é trabalhador, uma parte do patronato, do patrão, e a outra parte do trabalhador, você faz o fundo da Previdência, e é assim que você tem a Previdência Pública. A pessoa aposenta, ela tem a garantia de um salário que ela terá como aposentado. No Chile, por exemplo, não é assim. A pessoa aposenta, se ela contribuiu com a Previdência privada, ela tem o dinheiro de aposentadoria. Se ela não conseguiu contribuir, ela não tem. Quando a presidenta Bachelet chegou no Chile, o caos estava instituído de uma maneira assim, absoluta, porque a imensa maioria dos idosos no Chile não tinha como viver. Vivia às custas dos filhos, dos netos e etc., porque não tinha o salário da Previdência. E não tinha por quê? Porque durante a vida dela, ela não conseguiu pagar os planos privados de Previdência. E ficou, então, desassistida. O Chile, hoje, o aposentado que não tem nada, instituiu-se a ele, então, meio salário mínimo para ele não morrer de fome. Porque exatamente a Previdência tem esse sistema privado lá. Em outros países também o sistema de educação é privado. O que é público é só para exceções. Então, evidentemente, isso são questões que são polêmicas do ponto de vista de que sociedade você quer. Mas na Constituição de 88, nós fomos vitoriosos nessa tese. E essa tese, para ser vitoriosa, teve muita luta. Eu era jovem, estava no sindicato, nós fomos a Brasília inúmeras vezes. Era greve para todo lado, para garantir essas questões na Constituição, muita pressão política. E nós conseguimos cravar uma Constituição que depois Ulisses Guimarães disse que era Constituição cidadã. Agora, sempre tivemos empecilho para ir construindo isso. Educação, por exemplo, eu não vou me alongar muito, mas educação, quem é mais velho se lembra disso, não existia educação para todo mundo antes da Constituição. Então, você saía do ensino primário, que é geralmente o que tinha, naquela época primária era a 1ª a 4ª série, que era, vamos dizer, para um contingente maior da população brasileira, embora também não fosse obrigação do Estado dar para todo mundo o ensino primário, mas é o que ainda tinha. Mas você saía da 4ª série, do grupo, né, grupo escolar, ia para o ginásio, você tinha que fazer um vestibular, chamava exame de admissão. Se você passasse no exame de admissão, você conseguia uma escola pública. Se você não passasse, você não tinha escola pública. Ou você parava, ou se tivesse escola privada para estudar e o pai tivesse dinheiro, pagava, senão parava. E no interior não tinha nem escola privada para ministrar isso. Então as pessoas iam buscar em cidades médias, né, isso ensino fundamental que chamava ginásio. O ensino médio era praticamente nas grandes cidades que tinham escolas estaduais, né, que eram de ensino médio. Aí era mais difícil, a universidade era só para rico, que entrava nas poucas vagas que tinha universidade pública. Esse era o sistema que funcionava. Na saúde, você também não tinha o sistema único de saúde. Então, você tinha, quem era servidor público? O INAMPS. Então, ele tinha carteirinha do INAMPS, ele ia lá no hospital, etc., credenciado pelo INAMPS. E quem era do privado tinha a carteirinha do INSS, INPS, INSS não, INPS, exatamente. E tinha carteirinha do INPS, que ele tinha carteira assinada, ele tinha. Quem não era de carteira assinada e não era servidor público, não tinha o serviço de saúde. Ou pagava ou ficava sem. Então isso, pessoal, foi uma conquista assim, histórica para o Brasil. O que isso tem a ver com a reforma administrativa? Tudo. Porque o que eles querem agora é exatamente retirar da Constituição este ganho que nós tivemos do serviço público enquanto obrigação do Estado, Estado aí entendido enquanto União, Estados e municípios. A PEC 32 era a mais descarada delas. A PEC 32 do Paulo Guedes, ele privatizava absolutamente tudo. E por isso o servidor público ia perdendo também a sua característica dentro da legislação que eles propunham. Ora, se não vai ter serviço público enquanto essencial, para que esse tanto servidor público?
Não precisa. Então não precisa de concurso público. Para que vai fazer concurso público? Para as pessoas ficarem num serviço que vai acabar. Então a primeira coisa que eles cortavam era a obrigatoriedade do serviço público, que substituía por terceirizações lá, ou até pagamento da própria iniciativa privada que ia adotar, e o servidor então deixava de ser servidor. Os que já estavam, não. Mas ele ia ali mofando, vamos dizer assim, diminuindo o seu salário, sem perspectiva de crescer na carreira, até que isso acabasse. E colocava também um elemento, por exemplo, que está nessa PEC aqui, de você fazer um concurso para 10 anos. Então já não é um servidor que será servidor a vida inteira, ele vai fazer por 10 anos. Que é a perspectiva de que daí a 10 anos o serviço público vai estar tão esvaziado, para que fazer concurso para o servidor ficar 30 anos trabalhando, 35 anos? Não precisa, faz para 10 anos. 10 anos esses cargos provavelmente já estarão extintos, seja da educação, seja da saúde, seja do judiciário. Ou seja, vai terceirizando e privatizando o serviço público. Essa foi a essência da PEC 32. Foi uma luta, vocês se lembram, não fosse vocês mobilizarem no Brasil inteiro, de todos os servidores públicos, de todos os setores, do judiciário, do executivo, do legislativo. Nós tivemos uma mobilização intensa. Quem votar também não volta. Quem votar não volta. Quem votar não volta, exatamente. E foi também de servidores federais. Eles eram tão descarados naquilo que a própria PEC 32, ela já alterava também, não apenas o serviço público federal, mas os estaduais e municipais. Então a PEC passava o trator em cima da autonomia federativa e já valeria também para os servidores estaduais e federais, estaduais e municipais. Essa era a PEC 32. Ela foi, portanto, muito priorizada no governo Bolsonaro, mas a resistência nossa lá dentro, de parlamentares, e principalmente a resistência da luta, fez com que eles não tivessem o tempo para aprová-la. E quando o Arthur Lira quis aprová-la, ele não tinha voto. Eu conto até uma história que o Arthur Lira foi o presidente da Câmara nessa época. O Arthur Lira é uma pessoa que ele não truca, não. Se ele falar que vai fazer uma coisa, ele faz. Eu aprendi a admirar e, ao mesmo tempo, opor ao que Arthur Lira fazia. Então, ele avisava, eu vou fazer isso. Se você não acreditasse e achava que ele estava blefando, ele fazia. Então, quando ele anunciava algo, você não podia achar que ele estava blefando e que ele ia voltar atrás. Ele não voltava. E ele, na PEC 32, ele tinha um acordo que ele queria fazer, que era muito ruim para o serviço público, mas não era a PEC 32 inteira. E ele queria aprovar aquele terço e reuniu com a gente da oposição. Eu representava, era o coordenador da oposição lá. Falou, olha, a PEC que nós podemos ceder para vocês é essa. Ele era muito ruim. Tirava algumas coisas. Por exemplo, o que tirava? Universidade podia ser... a universidade poderia, por decreto, ser destituída, desconstruída a universidade e até privatizada. Então isso ele tirou. Então ele tirou alguns pontos que eram aqueles completamente absurdos, mas deixou um negócio muito ruim. Então, ou é isso ou não é nada. Vocês querem essa? E eu estava representando a oposição, falei, não, nós não queremos. Falei, pois então eu vou aprovar a pior. E aí eu sabia que ele ia aprovar a pior. Falei, então a responsabilidade do senhor, não é nossa. O senhor é que é responsável por apresentar o pior que tem para o serviço público do povo brasileiro. Pois eu vou fazer, ele ficou bravo. E ele mudou a comissão especial toda, porque os deputados que estavam lá não tinham coragem de votar na coisa tão ruim, que já era um sinal da dificuldade que ele teria para aprovar. Ele substituiu, que lá na Câmara tem isso, você pode tirar um deputado e substituir por outro. Então o deputado sai para entrar outro que ia votar a favor dele. Ele colocou todo mundo do Partido Novo, que é os mais privatistas que existe, a turma do Zema. Botou tudo lá e eles aprovaram, então, esse texto na comissão especial. Mas era o pior texto que podia ter. Como ele era o pior, ele unificou os servidores públicos do Brasil inteiro, inclusive da segurança pública, de tudo. E aí o Lira não conseguiu fazer o que ele queria, que era passar aquela PEC do jeito que Paulo Guedes queria. Por isso nós tivemos uma vitória, e havia uma mobilização muito grande. Os deputados ficaram com medo, já estava chegando próxima eleição, e ele não conseguiu colocar essa PEC. Quando entra agora ele próprio como presidente da Câmara, nessa outra legislatura com o presidente Lula,
ele insistiu na PEC, mas continuou sem voto e, nesse caso, sem apoio do governo. E na outra era o Bolsonaro que apoiava a PEC. A PEC 32 tinha rejeição do governo, então a dificuldade para ele arrumar 308 votos, sendo que o governo estava contra, piorou a situação e ele não conseguiu aprovar essa PEC 32 durante o governo do presidente Lula, enquanto ele esteve lá em 2 anos. Como eles não conseguiram aprovar aquela, o Hugo Mota foi eleito, então, presidente, nesse segundo biênio agora, e aí ele inventou essa PEC 38. Inventou essa 38. Eu não vou tirar a prioridade continua sendo a reforma administrativa. Pô, mas, presidente, reforma administrativa não é prioridade do governo. O presidente Lula não quer reforma administrativa. Nós fizemos uma reforma tributária. Essa era a prioridade, inclusive para o Estado ter força de manter o serviço público como está na Constituição atual. Então, a gente não quer mudar a Constituição e mudar a forma de prestação de serviço público. Isso não está no alcance do governo do presidente Lula. Nós ganhamos a eleição com outro compromisso, que era o compromisso de fortalecer o serviço público e não de privatizar e enfraquecer. Mas é deles e do próprio Centrão e do tal mercado a vontade de fazer reforma administrativa. Aí eu vou entrar no negócio do mercado. Ou seja, as forças que eles chamam de produtivas, o mercado, o capital, eles querem, evidentemente, pegar os trilhões que vão para a saúde, para a educação, terceirizar, privatizar e terem eles o domínio deste recurso que hoje é público. Então, para eles, a privatização disso é, além de tudo, além de uma concepção ideológica, é também uma concepção financeira, de lucrar em cima daquilo que hoje é prestação de serviço público. Escolas privadas, saúde privada, hospitais privados. Então, essa é uma concepção do mercado. Quando o Hugo Mota, então, fala nessa PEC, que virou a PEC 38, ele nomeou para coordenar um grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho formado por ele, onde ele excluiu todo mundo que fazia oposição à PEC 32, tirou a gente, todos nós, ele tirou do grupo. Colocou um grupo de pessoas ligadas ao mercado, principalmente. E o coordenador disso, que veio a ser o relator depois, é o Pedro Paulo, lá do Rio de Janeiro. Pessoa boa, gosto muito dele, muito gentil, mas ele tem essa ideia de serviço público. Com quem que o Pedro Paulo fez a primeira reunião para ver reforma administrativa? Deve ter sido com os servidores, né? Você vai discutir reforma administrativa e escutar os servidores, o que está achando. Não, ele foi em São Paulo, na sede da Fiesp, e reuniu com os banqueiros e com o pessoal do mercado, da indústria, para falar da reforma administrativa. Ora, quando faz isso, qual o sinal, qual o recado dado? É que nós vamos trabalhar no sentido de uma reforma administrativa que leve a agradar ao mercado, a ser uma reforma privatizante. Então, a PEC 32, ela já nasce assim também. A 38 não é tão ruim quanto a 32, mas ela vai levar, inicialmente, a um processo de esvaziamento do serviço público e, posteriormente, vão tentar, depois de fazê-lo, até coisas piores. Então, nós começamos a nos colocar contra essa PEC 38 também, e vocês já começaram a mobilização entendendo o que era que realmente estava na concepção dela. Eles tentam enganar e falam assim, nós vamos taxar os altos salários. Mas não tem isso na PEC, os tais altos salários. Os altos salários, você tem projeto de lei que você pode fazer sem precisar de fazer reforma na Constituição. Nós precisamos fazer avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho já está na Constituição, precisa ser regulamentado. Não precisa mudar a Constituição. O que precisa mudar na concepção deles na Constituição é a gratuidade do serviço público. Isso precisa de mudar, precisa de sair de lá a estabilidade do servidor público. Porque enquanto ele é estável e não pode ser demitido, você tem o serviço público. Então, o que eles precisam mudar na Constituição, do ponto de vista deles, é retirar essas vitórias que eu me referi lá atrás da Constituição de 88. Então, a PEC 38, ela nasce também com esse vício e ela vai tentando se construir dessa forma. Eu tenho a notícia boa para dar para vocês, que esse trem não vai vingar. Essa PEC 38 não vai passar, esse ano não tem debate de PEC 38 mais no Congresso Nacional. E não tem pela força da mobilização de um lado e pela posição do governo de outro. É preciso dizer isso também. Vamos fazer aqui uma discussão sincera entre a gente. Fosse o governo Bolsonaro,
A primeira reforma que eles teriam feito neste governo, fosse agora do Bolsonaro, seria a reforma administrativa, para fazer a privatização, porque eles já tinham feito a reforma da Previdência e a trabalhista. O que falta na visão deles, principalmente, é a reforma administrativa, que é essa de privatização do serviço público e desmonte da Constituição brasileira. Então, a posição do governo Lula, contrário, ela foi fundamental para que eles não tivessem a força. E, claro, agregada à luta de vocês e à resistência que nós estamos tendo em conjunto dentro da Câmara, apesar da gente ser minoria do ponto de vista do Parlamento. Pois bem, como que será isso, então, para frente? Esse ano eles não têm condições de aprovar isso, não têm força política, nós estamos aliviados, vamos ter essa vitória. Mas a gente não sabe o que será daí para frente. Aí eu quero conversar isso com vocês. O Rogério Marinho é senador. Deixa eu só botar água aqui. Aí eu vou falando demais, vocês desculpem. O Rogério Marinho é o senador hoje do PL. Na época passada da reforma da Previdência do Temer, ele era deputado federal. E ele foi o responsável pela reforma da Previdência do Temer, que não passou. A reforma da Previdência que passou foi depois do governo Bolsonaro. O Temer não conseguiu, vocês lembram? O pessoal foi para a rua, foi um movimento grande, e o Temer não conseguiu fazer a reforma. Porque essa privatização que se iniciou no governo no Brasil, ela se fortaleceu muito após a retirada da Dilma, que eles chamam de impeachment, eu chamo de golpe, nós chamamos de golpe, né? Quando eles tiraram a Dilma, eles criaram a condição para elaborar um programa que o Temer chamava de uma ponte para o futuro. A ponte para o futuro tinha 3 reformas, eles falavam, 3 reformas essenciais. Eles falavam em 4, na verdade. Primeira, reforma administrativa. Segunda, reforma da Previdência. Terceira, reforma trabalhista. E a quarta, reforma tributária. Tudo do ponto de vista do capital. O Temer conseguiu fazer a reforma trabalhista e o Rogério Marinho conseguiu fazer a reforma trabalhista, não conseguiu fazer a da Previdência, ela tomou bomba. Mas o Bolsonaro depois fez a reforma da Previdência, que se estava discutindo um pouco agora. E ficou faltando administrativo. Agora o Rogério Marinho, esse mesmo, que é senador para o Sergipe, ele vai coordenar o programa do Bolsonaro. Vocês entram no Google aí que vocês vão ver. Rogério Marinho, governo próximo, eleições, programa de governo do Flávio Bolsonaro. E ele já alertou. Tem 3 reformas que o governo Bolsonaro vai dar prioridade. Reforma administrativa, reforma da Previdência e reforma trabalhista. Poxa, a administrativa eu já falei demais dela aqui, vocês conhecem bem. É para privatizar. Pô, mas de novo reforma trabalhista? Os trabalhadores já perderam poder demais. A CLT hoje já está muita coisa pejotizada, MEI. Os trabalhadores perderam tanto direito, principalmente o trabalhador do setor privado. O que tem mais de fazer reforma trabalhista? Eles querem acabar com a CLT. O Novo fala isso claramente, o Zema fala isso claramente. Eles não querem CLT, eles acham isso um absurdo. Eles falam que tem que ser negociação direta entre patrão e empregado. Então vocês querem acabar com o 13º? Eles falam, não. É negociação direta, patrão e empregado. Que negociação é essa, né? Se proíbe ter sindicato, se proíbe greve. Que negociação é essa? Quem vai negociar com a fila de... Né? Porque, igual na Argentina, isso era fila de desempregado, você vai chegar para o patrão e falar, eu quero 13º, vai para o final da fila. Entra o outro que não queira o 13º. E assim é. Um terço de férias, licença gestante. Tudo deles, eles acham que não precisa ter uma lei trabalhista. É tudo negociação direta entre patrão e empregado, o que eles chamam de liberalismo econômico. É uma beleza. Para eles, para o trabalhador, é deixar de ter o mínimo de direito. Então, a reforma trabalhista que eles sonham em fazer é essa, gente. Então, não tenha dúvida. Se esse Flávio Bolsonaro ganha a eleição na próxima, pode saber, reforma trabalhista vai ser para liquidar direito, como está fazendo o Milei na Argentina, que botou uma jornada de 12 horas na costa dos trabalhadores. Se para ser menos de 12 horas, ele negocia direto com o patrão. Imagina, com desemprego enorme. A outra reforma que ele falou, reforma da Previdência. Eu conversei com ele, falou, Rogério Marinho, reforma da Previdência de novo. Ela foi incompleta, vocês não deixaram de fazer a reforma que queria. Eles querem privatizar
a Previdência. Então, a Previdência Pública passa a ser algo secundário. O essencial será a Previdência Privada. Para quem tiver dinheiro para pagar, paga. Quem não tiver, vai dar aos muito pobres alguma migalha, alguma miséria, como o BPC, meio salário mínimo, etc. E, de novo, a reforma administrativa é essa. Eles falam, esse trem atrasado que tem no Brasil até hoje, que servidor não perde emprego, não trabalha, essa é a concepção deles, que querem fazer a reforma. Então, pessoal, isso é uma das questões centrais que vai estar em discussão no Brasil durante esse ano, no processo eleitoral. E a gente precisa fazer discussão como ela é. Não pode fazer discussão de cortina de fumaça. E essa turma é danada para fazer cortina de fumaça. Eles discutem outras coisas porque o essencial não seja discutido. Esse Nicolas Ferreira teve 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Ele foi pego agora com a boca na botija andando no avião do Vorcaro, do Banco Master. Fez campanha no segundo turno no avião do Vorcaro, vocês viram isso. E do Zetel, que é o pastor Zetel aqui da Igreja de Lagoinha, são tudo de lá da Igreja de Lagoinha. Nada contra a igreja, nem a igreja evangélica. Mas essa igreja é mais uma organização de extrema direita e ali vem lavagem do Banco Master, porque eles eram todos de lá. Vorcaro, Zetel, Nicolas, o Viana, que é senador, que é presidente dessa igreja, é tudo dessa igreja. Tem denunciado isso há muito tempo. Mas o Nicolas foi denunciado como quem estava viajando no segundo turno para fazer campanha em Bolsonaro sem que isso fosse declarado, que é caixa 2, etc. Ele fez uma cortina de fumaça agora para desviar o assunto e começou a brigar com a Érica Hilton, porque a Érica Hilton é uma mulher trans que foi eleita presidenta da Comissão de Mulheres na Câmara. Aí ele fala, tá vendo? Ela é mulher ou ela é homem? Aí fez um campeonato lá, botou, como é que chama? Uma enquete para saber se o povo acha que a Érica é homem ou é mulher. Já é transfobia. Mas é também uma grande cortina de fumaça. E fica o povo discutindo agora se a Érica Hilton, se o trans é ou não é, se nós temos preconceito com isso, não temos, entendeu? A cortina de fumaça. E ele sai, então, do debate que estava sendo feito. Assim é a mesma coisa em relação ao processo eleitoral. Vai o Flávio Bolsonaro, sai daqui do Brasil, vai lá no Rio Jordão e se batiza, diz que é evangélico. Aí o povo fica discutindo. Aí ele é evangélico, o outro não é evangélico. E daí? Nós somos evangélicos, outros são cristãos, outros são de terreiro. E o Brasil nunca teve isso como divisor de águas entre nós. Cada um tem o direito de ter sua religião, mas para que rumo o Brasil vai caminhar? O Brasil vai privatizar o seu serviço público? Como que o Brasil vai funcionar? Qual que é a taxa de juros que é ideal? Como é que deve funcionar o Banco Central? Qual a relação de comércio exterior? Nós vamos nos submeter aos ditames do Trump, à guerra que o Trump faz, ao aumento do preço da gasolina? Ou nós vamos ter soberania nacional para ter a gente mesmo, as nossas empresas, o Brasil ser livre? Esse é o debate real do povo brasileiro. E não o debate que seja uma cortina de fumaça para evitar o debate político real da sociedade brasileira. Nós precisamos de um programa para o Brasil que seja um programa que unifique o povo brasileiro a ter objetivos para o Brasil, de crescimento econômico, de divisão de renda, de diminuição de jornada de trabalho. Estamos com a proposta de colocar agora uma jornada de trabalho que termine com a 6x1. Não é possível, com tanta coisa, com o Brasil, o mundo avançando tanto, a gente tem que trabalhar de segunda a sábado, a nossa juventude. Não pode ficar com 2 dias de folga na semana, com tanta produção que se tem hoje, muito maior do que no capitalismo anteriormente. Já avançamos para isso, é uma tendência mundial. E aqui no Brasil, eles falam, vai acabar com a economia brasileira. Assim falavam também, por isso o Brasil foi o último país a sair da escravidão. Porque as elites brasileiras diziam, não pode. O que o negro vai fazer? Ele tem que ficar no Pelourinho mesmo. Porque onde que ele vai trabalhar? Já imaginou esse bando de negros à toa aí, andando para lá e para cá? Isso é o que eles diziam para não ter o fim da escravidão. É a mesma coisa agora. Quando Getúlio fez o 13º, 1/3 de férias, é comunista, esse Getúlio é comunista, olha o que está fazendo, dando direito para esses trabalhadores, vai quebrar o Brasil. É impressionante a mesquinharia que é essas elites dominantes no Brasil. Fizemos agora essa isenção de imposto de renda até R$5.000. Quem está pagando para isso é aqueles muito ricos que não pagavam imposto, porque eles consideravam que dividendo não é renda.
Então, dividendo no Brasil não paga imposto. E para eles não é renda, é só distribuição de lucro. Se é distribuição de lucro, não é renda, não paga. Essa legislação que nós fizemos para que 5 mil, quem ganha até 5 mil não paga imposto de renda, favoreceu, se eu não me engano, 38 milhões de brasileiros. E apenas 140 mil pessoas vão pagar 10% daquilo que é a renda deles, incluindo dividendo. 140 mil pessoas deu para fazer com que 38 milhões não paguem imposto de renda no Brasil até 5 mil reais. É uma divisão de renda pequena que nós estamos fazendo. E isso é que tem feito unificar as elites em torno de um projeto para o futuro agora. Por isso eles estão se unificando em torno de candidatura da direita no Brasil. Mas pode saber que o programa é o programa do mercado. Senão não estaria todo esse grande empresariado, todo o agronegócio brasileiro, apoiando o tipo de candidato que vai fazer uma política que eles querem que seja feita e que aprofunda a exploração do trabalho no Brasil. E elimina o serviço público enquanto algo do Estado, porque na concepção deles, eles não têm que ficar pagando, eles falam, imposto de renda para dar vida boa para servidor público e para povo pobre que está tomando vaga, eles falam, dos nossos filhos na universidade. Porque na UFMG agora vai filho de quem estava na escola pública. Tem cota para negros, tem cota para indígenas, tem cota para escola pública. A universidade passou a ter a cara do povo brasileiro. E não tinha anteriormente. E quando divide renda no Brasil, é essa gritaria das elites. Então, pessoal, eu queria passar um pouco para vocês, muito dessa conjuntura política, porque a gente não pode levar gato por lebre. Não vamos cair em discussões que não são as discussões reais do destino do Brasil. Coisas que nos separam, como time de futebol ou religião, não devem nos dividir por uma concepção do Brasil. A maioria absoluta aqui, atleticano, vai concordar isso aí comigo. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Ô, deputado, a gente agradece. Nós vamos passar a palavra para os nossos colegas da plateia. Quem desejar fazer pergunta, procure a Margarete, a secretária política, entregue o crachá e venha à frente fazer as perguntas para o deputado. 10 minutos, pode ser? Tá. Enquanto isso, se alguém tiver pergunta, traz aqui o crachá. É só para falar para o senhor, porque eu acho muito importante a nossa participação, né, do nosso sindicato contra a reforma administrativa, a PEC 38. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância das entidades sindicais nessa luta contra a reforma administrativa, que é uma demolição do serviço público e prejudica a população, porque a qualidade do trabalho oferecido à população será também afetado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do papel das entidades nessa luta contra a PEC 38. Mais alguém? Eu já... Eu gostaria de perguntar também, porque você falou que está encerrada esse ano, mas o presidente do Senado, o presidente da Câmara estão envolvidos nesse problema aí do Banco Master, né? E eles podem querer voltar para pressionar a gente, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que vai afetar, acaba com a estabilidade, acaba com o concurso público, né? E privatiza o serviço público, a prestação de serviço público de uma maneira geral. Então, a gente sabe que é altamente perigosa, né? E sem falar que eles vão usar a avaliação de desempenho para mandar servidor embora. Sem falar em cortar também um abono de permanência. Então, para nós é extremamente importante que todos os servidores federais, estaduais e municipais tomem consciência disso. Nesse sentido, o que você acha que pode ser feito? Então, vamos lá, eu respondo e já despeço. Pessoal, então vamos lá. Eu vou responder e já me despeço de vocês. Deputado, só para interromper, desculpa, eu queria complementar minha pergunta, porque eu estou num grupo eu acho que o senhor também está acompanhando, porque eu vi uma live, um grupo contra a reforma administrativa, e nós estamos numa missão.
a gente está numa missão porque nós estamos enviando e-mails para os deputados federais que assinaram a PEC. Qual que é o impacto? Que eu sei que, de retirada das assinaturas, que nós temos aproximadamente, com o trabalho das entidades sindicais, nós conseguimos aproximadamente 30 retiradas de assinatura dos deputados. Esse trabalho deve continuar, mesmo agora, tendo assim, não está menos atenuado por causa de ser ano eleitoral, né? Mas a gente continua com esse trabalho, essa missão de conscientizar esses deputados que assinaram a PEC 38 para enfraquecer essa força que realmente destrói o serviço público. Obrigada. Ok, foi bom vocês colocarem isso, porque eu falo as coisas assim meio... né? Pode ficar tranquilo que não vai ter reforma administrativa esse ano. Mas é claro que isso, a gente está sempre mobilizado, né? Eles não têm força política, viu? Quanto mais com os problemas que nós estamos tendo, ano eleitoral, não vão arriscar e nenhum deputado vai querer, numa altura dessa, comprar uma briga de reforma administrativa. Eles perderam o time. E o governo já avisou também que não vai dar guarida a isso. Então, por isso que eu tranquilizo as pessoas, falei, esse ano vocês estão livres disso. Mas é bom mostrar a força. Como você falou, 30 retiraram, eles conseguiram. As coisas já não estavam boas para eles fazer essa reforma administrativa. Porque, para apresentar uma emenda constitucional, precisa de 1/3 de assinaturas. Então, eles tinham conseguido exatamente 171 assinaturas. Eles apresentaram rápido, porque outros iam tirar, eles não iam ter nem como apresentar a PEC. Aí eles correram, apresentaram, o presidente logo deu validade às assinaturas, porque senão eles iam passar vergonha de nem apresentar. Tamanha estava a força das pessoas e também os deputados com medo da força dos servidores públicos no Brasil inteiro. Então eles apresentaram, e quem assinou, ele retira, embora a retirada não caia a PEC, porque depois que ele já proclamou que tem 171, não se pode retirar mais do ponto de vista de ter o efeito da PEC perder a validade, mas ela enfraquece politicamente. Então, em vez de 171, tem 141 que falam que irão votar naquilo. Eles precisam de 308 votos. Quem não assinou, ou quem tirou a assinatura, não vai querer votar nisso. Então, quanto mais vocês fazem essa pressão e mais deputado retira, mais o Hugo Mota vai ver que não adianta ele insistir nisso, que não vai passar. Então é importante manter, sim, essa luta, bem, porque não tem que manter no ano que vem. Eu não falei do que a gente pensa em fazer depois, mas nós precisamos de ter um serviço público melhorado. Então, quando você falar em reforma administrativa, tem que ser uma reforma que vai melhorar o serviço público. Quais os pontos que o Ministério da Gestão e Integração, agora com a ministra Esther Dweck, tentou fazer, ou vem fazendo, para melhorar de fato o serviço público, que não fosse a reforma administrativa? É exatamente recuperar o serviço público que estava muito desgastado e está ainda. Quando o presidente Lula assumiu agora, de novo, né, nesse terceiro mandato, nós encontramos um Estado muito enfraquecido. Em geral, viu, pessoal? Universidades, um bagaço as universidades. Para terminar o ano, tinha que ficar choramingando os reitores, um dinheirinho para isso, para aquilo, para pagar conta de luz na universidade. Já não contratava mais ninguém, tinha pouco pessoal trabalhando, pouco professor, pouco técnico. Saúde, eles foram fazendo essas OCIPs prevalecer sobre o serviço público, enfraquecendo o Sistema Único de Saúde. Estava também um horror. Para recuperar agora, para poder avançar em alta e média complexidade na saúde, o governo está colocando bilhões e bilhões a mais no investimento na saúde. Estava muito estragado. Vocês devem ter percebido isso também na Justiça. Concurso público não se fazia, desde o Temer que não tinha concurso público. Então, o governo retomou o concurso público, retomou a discussão e discutiu carreira. Com todas as carreiras do Executivo, houve uma reconstrução da carreira. Foi o que queria? Não. A universidade, quando discutiu isso, entrou em greve. É normal, isso é o processo democrático. Mas todas tiveram a carreira reconstruída, concurso público. Então, nós vamos precisar, né, tendo a vitória de um governo popular para os próximos 4 anos, de fazer uma reforma administrativa para ampliar, modernizar o serviço público e não para enxugá-lo.
Então, é uma reforma administrativa em sentido contrário. Por isso, o presidente Lula quis fazer primeiro a reforma tributária, que é para você ter recursos reais para poder manter o serviço público. Então, a reforma tributária, ela também é uma etapa em que nós conseguimos aprovar, e ela, quando for sendo implementada, ela vai surtir efeito do ponto de vista de dividir renda no Brasil a mais. Então, primeiro, fizemos certo, a reforma tributária, dentro das funções que tem o serviço público, e não o contrário. Faz a reforma administrativa para depois fazer uma reforma tributária já dos interesses do mercado que não tem serviço público a ser prestado. Aí o que eles esperavam? Que você aliviasse qualquer tipo de imposto para os mais ricos e não fizesse uma reforma tributária que dividisse renda. Então, essa é outra diferença desse processo. Então, é preciso continuar essa mobilização que vocês fazem, porque precisamos apontar para frente. Eu acho que agora o serviço público precisa de começar a discutir o que é uma reforma real. Como é que a gente avança? O que é preciso ser feito para avançar o serviço público brasileiro? Para que ele se modernize, para que o servidor seja mais valorizado, para que o serviço público seja melhor prestado. Quais são as condições? Tem falhas? Claro que tem, tudo tem. Como é que a gente amplia e melhora? Bem, do ponto de vista das questões de sindicato, entidades, o sindicato é o porto seguro, né, pessoal? Nossa, a partir das entidades é que a gente se mobiliza. Os momentos que podem ser ruins para a gente, você tem ali no sindicato aquilo que é o seu porto seguro, a sua resistência. E esse é um fator também importante. Então, eu queria parabenizar o Sintraeng, a gente já trabalha há muito tempo junto com vocês, e os sindicatos vieram se fortalecendo no Brasil, e depois teve uma queda muito grande de representatividade. As centrais sindicais, e isso é ruim, porque se o trabalhador perde na sua organização, as elites e os patrões não perdem. E eles falam muito mal dos sindicatos dos trabalhadores, mas eles têm o sindicato deles. Eles falam, por exemplo, contra cobrança por parte do sindicato dos seus associados. E hoje o que existe é que você pode cobrar do associado e o desconto daquele que permitiu é feito em folha, e desconto para o sindicato. Eles querem acabar com isso. Mas lá eles têm o desconto feito por eles mesmos, né, do sindicato patronal, e não foi terminado. Ou seja, eles fortalecem o sindicato. Por que o trabalhador não pode fortalecer? Então, eu acho que a organização sindical ela é muito importante. No caso do trabalhador do serviço público, tem-se um pouco mais de liberdade de ter organização sindical. A repressão, vamos dizer, é menor em governos mais populares, mas vocês veem que quando entra um governo desses antipopulares e anti-serviço público, a dificuldade que é para mobilizar, para fazer uma greve. Às vezes a gente pergunta, por que o sindicato fez greve contra o Lula e não fez contra o Bolsonaro? É porque se fizer contra o Bolsonaro, ele manda embora. Ele dá um jeito de ainda ter um juiz, o Supremo, ainda dá ganho de causa para eles e demitir trabalhador porque está fazendo greve. Então nós temos que conquistar também outros elementos para os trabalhadores também do serviço público. Um deles é regulamentar o direito de greve. Hoje o direito de greve cai para um desembargador, cai para um ministro, ele vai dar contra a greve. Toda a greve, você não consegue fazer greve mais. Ele manda funcionar 80% das coisas. Então nós precisamos regulamentar o direito de greve, que não foi feito. Nós precisamos regulamentar alguns artigos da Organização Internacional do Trabalho. Tem muita coisa que nós não conseguimos fazer agora, mas que em um outro momento a gente discute para ver como fortalece também os sindicatos e organizações dos trabalhadores públicos e privados. No mais, pessoal, agradecer muito a vocês a oportunidade de estar aqui conversando, agradecer muito o sindicato e pedir a vocês esse ano que a gente esteja atento aos rumos do nosso país, porque os rumos do país é também o rumo da gente, da nossa família, do nosso emprego, é os rumos que a gente vai ter para a sociedade, não apenas para cada um de nós, mas uma sociedade que a gente quer cada vez mais fraterna, né, mais humana, uma sociedade que a gente queira mais unida em torno de objetivos que sejam comuns para a gente, da preservação do meio ambiente, uma sociedade melhor, e não uma sociedade individualista, onde cada um acha que vive por si, mas ninguém vive por si, e o ser humano não pode pensar dessa forma. Então, muito obrigado e um abraço a todos, parabéns ao sindicato. Deputado, em nome da coordenação,
nós queremos agradecer a sua presença e pedir a sua atenção na reestruturação da carreira do PJU. Tá. Nós precisamos da sua força. Tá? A sua força na reestruturação da carreira do PJU. Tá, e o pessoal me cobrou também a questão do veto no reajuste salarial para frente. Nós estamos olhando aqui essa questão, o presidente vetou porque não tinha jeito, porque a lei de responsabilidade fiscal impede que você dê reajuste por outro. Então nós vamos ter que ver uma forma de fazer isso, se é derrubando o veto, mas o próprio presidente não podia fazer isso, porque depois eles diziam que estava fazendo, como é que chama? Indo contra a lei de responsabilidade fiscal e pedindo cassação no mandato, impeachment. Então foi muito motivo mesmo, né, legal. E ainda ganhei um presente ainda? Um presente. Deputado Rogério Correia, antes de concluir essa questão do veto, existe uma discussão, realmente, o Citraeng, nós temos trabalhado, né, particularmente, somos favoráveis, né, há posições no Citraeng favoráveis à derrubada do veto, mas também, se não obtivermos sucesso nessa derrubada do veto, nós tentaremos, junto ao STF, ver se encaminha, já logo ali no final do segundo semestre, um projeto de lei, uma forma de garantia, e nós gostaríamos de contar com a Vossa Excelência, o apoio de Vossa Excelência nessa luta. Eles mesmo que mandaram, pode deixar, vamos junto. Ô, gente, obrigado então, viu? Obrigado aí pela lembrança. Abraço, Congresso, do povo! Pessoal, agradeço aqui o deputado Rogério Correia, a equipe dele, que sempre atende muito bem o Citraeng. Obrigada. Uns avisos aqui. Nós vamos fazer um intervalo de almoço. Vai ser aqui no andar mesmo do prédio, no Aquamarine, auditório Aquamarine. E peço para cada um de vocês pegarem o voucher do almoço na saída com as meninas, tá bom? Voltaremos às 14 horas para dar continuidade. E para quem está hospedado, só lembrando, vocês podem consumir 2 águas por dia, pega a nota fiscal para depois receber o reembolso do Citraeng, ok? E ao final do evento, depois das 15 horas, quando terminar, todos devem devolver o crachá.